Já estamos de volta ao vivo. Se o pessoal voltar, que o pessoal saiu todo mundo. Alô pessoal, já estamos de volta com uma live com o Márcio Alcântara. Infelizmente tivemos um problema com a internet, mas já estou de volta. Dá um ok aí se o áudio já está legal aí. O áudio tá maneiro? Tá legal? Olá Dani, tudo bem? Vamos lá então, gente. É porque realmente a internet causa esses problemas aí. Infelizmente problema com conexão, mas o pessoal vai voltar. O pessoal voltando, a gente já inicia aí. Problemas que acontecem. Márcio voltando aí. Problema com a Ok, internet, Márcio, acontece, né? é verdade. São problemas que acontecem, infelizmente, né? Mas tudo bem. Vamos lá, Márcio. Você estava conversando com a gente e falando a respeito do que você estava, né, quando você começou a sentir os sintomas e você estava perdendo peso, né? Estava É falando sobre verdade. isso. O que acontece, rapaz, é que, por exemplo, eu tava perdendo peso e aí começou a aparecer uns machucados na boca, tipo uma gengivite. Sim, Aí eu resolvi ir, tava incomodando, né? Eu fui no Raul Sertã. Cheguei lá, não tinha médico, mandaram eu ir pra UPA. E aí eu fui no Raul Sertã, primeira vez que eu fui atendido, a moça só olhou a minha boca, passou uma pomadinha e tal, disse que se não melhorasse, foi procurar um dentista. Aí eu fui a sim, segunda vez, aí mandaram eu ir pra UPA. Cheguei lá na UPA, a dentista olhou, e aí ela mexeu no céu da boca, assim, olhou, aí falou, uhum, pela gengivite, tranquilo. Mas o que acontece é que você está com assim, no céu da boca tem umas coisas meio estranhas. Você precisa procurar um patologista oral. E aí me indicou um médico. Eu fui, tentei contato com o médico e ele estava de férias. Então estava tudo. O telefone dele estava tudo desligado e tal. Ele ficou de férias uns 15 dias. Eu tentei contato, não consegui, não respondeu. Aí minha esposa foi na igreja e alguém indicou para ela lá na igreja, uma irmã indicou para ela, que procurasse uma clínica que tem próximo ao Calvin Club, ali perto da igreja central. E aí sim, nós fomos lá, marcamos uma consulta com o dentista, que era a especialidade dele, negócio de gengivite, essas coisas assim de boca. E chegando lá, ele olhou, mexeu na parte da gengivite, olhou as machucadas que estavam no céu da boca e ele falou, ó, não é a minha área. Não, isso aí não é gengivite, isso tá aí. uhum, Aí até assustou a gente, né? Que ele pegou um livro lá com as é, fotos. E aí uhum, você olha a foto bem esquisita, né? Ele falou que poderia ser. E aí, olhando o que poderia ser, ele pegou e nos enviou para esse mesmo dentista que a gente havia não conseguido a comunicação com diagnóstico, ele, né? E aí esse dentista é amigo desse patologista, e ele falou, não, ele estava de férias, deve ser por isso. E aí ele veio e ligou para ele, enviou já umas fotos para ele que ele tinha tirado da minha boca. Aí a gente conseguiu a consulta com ele, e ele falou que não era, porque havia suspeita de ser câncer de boca. E aí ele falou, nossa, não mexi aqui, não é, isso aí está descartado. Mas ele disse o que graças a poderia Deus, ser. uhum, Disse o que poderia ser. E ele falou: pode ser pênfigo, pode ser tuberculose de tecido, vamos ter que fazer uma biópsia. E aí marquei para outro dia, fomos a ele, ele fez a biópsia e ele disse que haveríamos a necessidade de marcar um dermatologista para fazer o acompanhamento e que o dermatologista ele indicaria o medicamento. E assim nós não sim, esperamos, né? Nós antecipamos até antecipamos até o dermatologista e começamos a ver, né, as coisas. Só que nesse período eu estava trabalhando ainda.
E eu trabalhei, por exemplo, na segunda, na terça-feira, e de repente, eu trabalhei no domingo, eu acho que possivelmente seja uma comida mais carregada que eu comi, e aquilo deu uma desencadeada naquilo, né? A gente não sabia o que poderia, o que não poderia, e hoje eu tenho algumas regras de dieta e tal, algumas coisas que eu não posso comer, eu não sabia disso. E de repente aquilo desencadeou de uma forma gigantesca, porque eu tinha inicialmente uns machucadinhos na cabeça, Sim. a boca, e apareceu uma bolinha pequenininha, umas 3 bolinhas pequenininhas no peito. Mas era coisa pequenininha. Eu achei até, eu tava fritando um negócio lá atrás, falei, tô meio sem sensibilidade, que Queimadura? me queimei e nem senti, que troço estranho. Aham. Só que não era isso, né? Aí começou a emendar e assim, de domingo até quarta-feira, de um domingo até quarta-feira, que a coisa ficou mais grave, Sim. apareceu bolhas na perna e cresceu de uma forma terrível. Nossa. Aham. E o peito começou a emendar uma na outra e ficou aquele negócio grande no peito também, que tomou o peito praticamente todo. As pernas começou a. Aí eu não consegui mais trabalhar, porque eu trabalhei na terça-feira e tem coisa que não acontece normalmente, porque Aham. eu trabalho, faço 2, 3 panelas de arroz aí, gasto 7,5 kg de arroz a 10 kg de arroz por dia. E nunca queimei arroz, não sou de queimar fundo de panela. E naquele dia eu andei queimando uns fundos da panela lá, que é uma coisa Aham. que normalmente não me acontece. Porque você fica com a mente entre a panela e a dor que você está sentindo na perna. É. Aí eu É. cheguei em casa, a coisa estava meio feia, eu liguei para a patroa e falei com ela que não dá mais para trabalhar. E ali, naquela semana, a coisa desencadeou de uma forma tão grande que veio para a vista, a cabeça ficou tudo amarela. E é uma E doença doía, bem. Doía, doía, e doía muito, eu acho. doía, doía. Tomar banho, rapaz, você fica com trauma de chuveiro. A Nossa. verdade é que, por exemplo, no meu caso, não só a questão do chuveiro, mas a questão, por exemplo, de espelho. Espelho para mim era o terror. Você olhar assim, por exemplo, sem camisa no espelho era terror. Eu não consigo ver as fotos que foram tiradas hoje, até hoje não consigo ver direito essas fotos. Tenho meio que um trauma nessas fotos. Do Lá no auge do começo, negócio. lá no começo, quando você começou a sentir os sintomas, cansaço e tal, não veio na sua cabeça logo o Covid? Rapaz, vou te falar a verdade, vou ser verdadeiro com você. Eu tenho gastrite, então eu Aham. é controlado porque eu não tomo refrigerante, eu evito muita coisa. Mas, por exemplo, se eu tomo refrigerante, ela ataca. E Aham. eu perdi um grande amigo com um problema de câncer. E Sim. como a gente era muito ligado, ele Hum. falava dessa questão de perda de peso. Então, quando você começa a perder peso e Aham. você começa a analisar a questão de estômago, automaticamente você se assusta com isso. Foi um Muito, susto, muito. foi um susto, por exemplo, o médico falar de câncer no consultório, que é um É, negócio que me então, assustou, porque eu já estava é um, pensando, falei, Jesus, é, será que eu estou com algum problema assim nesse sentido? e é uma palavra pesada, né? É verdade. Então assusta. Você fica assustado. Estou perdendo peso demais, isso tá estranho. E, e aí você fica nervoso, a gastrite dá uma aparecida, né, na verdade. E é uma coisa Tem, que assusta. Mas sim. Pode concluir. faz, faz parte, né? Às vezes faz parte da vida a gente passar por algumas situações. No começo da live você falou sobre as marcas, mas as marcas são necessárias até para o seu testemunho, né, Márcio? Para você testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida, né? Com certeza, irmãos. A marca, ela se faz necessária, né? É aquela velha história. Jesus curou o paralítico, mas ele mandou carregar a cama, né? A cama a gente Exatamente. tem que carregar. É, E são coisas que fazem parte da vida da gente. A gente não tem como você fugir de algumas coisas. E agora, ficaram muitas marcas. aham.
A Janaína Alves está mencionando no comentário que ela viu as fotos e ficou assim sensibilizada. Todos nós ficamos sensibilizados mediante as fotos que nós vimos, né? E nós vimos as fotos assim que são realmente muito fortes, né? Eu queria te perguntar, Márcio, aquelas feridas, ela gerava um mau cheiro, um odor? Como é que era, Márcio? Rapaz, é uma das características do pênfigo é exatamente isso. É uma doença de muita inflamação. Ela Aham, é muita inflamação. Então, se olha para a cabeça, por exemplo, se você for olhar, por exemplo, as fotos, assim, digamos assim, no auge da inflamação, você vai olhar que essas partes aqui, por exemplo, que você olha que hoje sim, tá sem cabelo, tinha um sim. pouco de cabelo. Porém, você olha um aspecto amarelado. Aham, Então aquilo ali inflamação, é né? a inflamação pura. E o que que acontece? Você vai tomar banho, vai lavar a cabeça, por exemplo, e Sim, tudo que você quer é se livrar, porque tem um mau cheiro. Tem um sim. mau cheiro, um cheiro muito desagradável, e você tenta de alguma forma amenizar através do, por exemplo, eu não podia lavar minha cabeça com shampoo normal, eu tinha que tomar banho com sabonete neutro, um Aham, sabonete de neném, na verdade. aham, E aí o que que acontece? Você tenta lavar uma, duas vezes, mesmo doendo, porque no hospital, por exemplo, antes de tomar banho, eu uhum. tomava Tramol na veia. Remédio Então, fortíssimo, né? para poder amenizar a dor na hora de você tomar banho. Então, Que situação, né? você estava lá, por exemplo, no soro, e a moça vinha e falou assim, Anjo, vou... meu nome é Ângelo Márcio. E aí, lá no Aham, hospital, todo mundo me chamava seu Anjo, seu Anjo. E aí, era até estranho para mim que ninguém me chama de Ângelo. E aí, então, o que acontece? Falou assim, Anjo, vou aplicar no senhor aqui o tramol que o médico disse que era para aplicar. E ali, o negócio te dava até um sono, né? Você sempre cochilava na hora que tava com aquele... E aí você tirava todas aquelas ataduras e tal, entrava no chuveiro e você tentava, mesmo doendo, você tentava botar sabão ali duas, três vezes para poder aliviar um pouco o cheiro, porque é um cheiro desagradável e as pessoas chegam perto para cuidar de você e tal, e você fica meio envergonhado, essa é a realidade. E sem poder usar, por exemplo, desodorante ou qualquer coisa parecida. Então era realmente bem desagradável o cheiro daquelas feridas. Então É, é um negócio. uhum. É estranho. Eu, eu, eu acho que uma coisa se encaixa na outra, porque eu queria te perguntar, né, como é que você se sentia, né, como homem, cara? Porque não é fácil, né? Você está dependente, né, das pessoas te cuidando, né, te dando carinho. Como você se sentia como homem, como cidadão? Porque numa hora dessa, cara, que você começa a refletir, né? Rapaz, a grande realidade é você fica olhando, por exemplo, eu, por exemplo, eu tenho 45 anos. Eu nunca fiquei Sim. internado, assim, internado. Eu tive Aham. não é exatamente princípio, né? Que não existe princípio de infarto. Tive um pequenozinho infartozinho pequeno há muitos anos atrás, Jesus curou, porque não ficou sequela nenhuma, essa é a realidade. O Graças a Deus. médico, o médico que eu fiz um exame posterior para poder analisar isso, para poder fazer um tratamento, ele disse assim, o senhor não pode ter tido infarto, porque senão o senhor estaria cansado, correndo naquela Aham. esteira, fazendo teste ergométrico. E ele Já disse, ouvi não, o isso. senhor não pode ter tido. Eu disse para ele, não, eu tive sim. Eu expliquei para ele o que os exames pedidos pelo médico, e ele disse, realmente, realmente o senhor teve esse princípio de infarto. E graças a Deus não ficou sequela nenhuma. Não ficou sequela nenhuma. E aí o Aham. que acontece? Eu fiquei uma noite no hospital, mas nem foi internado, fiquei em observação só. E eu nunca tinha ficado internado, eu não tinha essa experiência de ficar internado. E de repente você é Aham. internado e fica sob os cuidados sem. Inicialmente eu não conseguia nem andar direito, porque o corpo estava todo tomado.
Eu fui para o Rio, eu fui daqui no Rio, por exemplo, sentado e segurando no banco de trás do carona para não encostar em lugar nenhum, porque se encostasse era dor na certa. Dor, né? Então, fui daqui no Rio sem olhar, por exemplo, meu olho completamente tomado, eu não fui até Copacabana, que é onde era o consultório, eu não conseguia Sim. enxergar nada na beirada da rua. Não, Você eu não só via olhava nada, para não enxergou frente, nada. nada, nada. Meu olho colava. E aí o que acontece? Você chega no hospital e você não sabe o que vai acontecer ali em termos de tratamento, em termos de nada, né? Porque você não ficou internado. E de repente você chega lá e começa a tirar a roupa. É, Eu fiquei um dia na casa de uma prima minha que eu tenho no Rio e a gente foi pra. Eu fui com um pijama, né? Da parte de cima do pijama e de bermuda, no caso lá que eu tava, que é a roupa que eu fui daqui pro Rio. E aí chega lá no hospital, o pijama tinha colado naquelas feridas. Nossa, E tivemos que cortar o pijama com tesoura para poder sair. Aí imagine. você se despir na frente dos outros e tal, e o enfermeiro que recebeu, muito Aham, carinhoso, muito profissional, né? Não, fica tranquilo, sim. nós vamos cuidar de você e tal. E, mas é desagradável, porque a gente costuma na independência, né? E de repente você depende de alguém até para levantar. A minha esposa, ela ficou comigo no hospital praticamente um mês, né, inteiro. Porque ela veio pra cá, ela tinha que vir, cuidar dos filhos e voltar pra lá e tal. E dependia de tudo, porque pra você descer da cama, você dependia de alguém te puxar, porque a, o corpo Não não reagia assim. respondia. Nos primeiros dias não correspondia. Parecia que Aham, dava uma fraqueza gigantesca e seu corpo não corresponde. Você ia numa você ia se aham. arrastando. Ia se arrastando realmente. E para tomar banho, por exemplo, a esposa ajudava a tomar banho, porque não dava para tomar banho. E o primeiro dia, por exemplo, segundo dia que eu estava lá, sai de dentro do banheiro enrolado num lençol, e você acha que tem um enfermeiro só te esperando lá fora e tal, e vai te fazer o curativo, você vai deitar. Aí, de repente, tem um monte de estagiário lá fora para fotografar você, e manda simplesmente você tirar o lençol. Você fecha o olho e finge que você não tá ali. Essa é a realidade, foi o que eu fiz. Não tinha o que fazer, então é desagradável. A dependência, a exposição até, logicamente, dentro de um ambiente profissional, mas é uma exposição que você não está É, acostumado. Então é exatamente. difícil. Por isso que eu te perguntei como você se sentiu como homem, né? Porque é uma situação que não é fácil não, né, Márcio? É bem desagradável. Você se sente, principalmente como servo de Deus, né? Que você não está É, acostumado com uma exposição assim. Você se sente é. bem constrangido. Essa é a realidade. Se sente bem Mas constrangido. mediante, mas mediante tudo isso, Márcio, Deus te mostrou muita coisa, que muitas das vezes você não enxergaria, né, o quanto Deus provou para você que existem pessoas que gostam de você. Por exemplo, Deus usou pessoas que nem te conhecia para te ajudar, né? Então foi uma forma de Deus mostrar para você o quanto você é importante para Ele, né? Rapaz, fica muitas experiências com Deus e com o amor de Deus. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito dos evangelhos. O meu evangelho preferido é o Evangelho de João. É o meu Aham. preferido, que eu acho que fala muito de amor. Tem um texto de João que Jesus tá discutindo com os discípulos, aqueles que o queriam trair e todo aquele processo na mesa aí, e alguém fica preocupado, os discípulos ficam preocupados com João. Aí João se identifica ali como o discípulo a quem Jesus amava. Ele diz assim, que o discípulo a quem Jesus amava. E que o discípulo, esse tal discípulo, que era João no caso, ele estava encostado sobre o peito de Jesus. E Pedro faz sinal para que ele perguntasse quem ia o trair. Então, a realidade é que você se sente como discípulo a quem Jesus ama. Porque Jesus está É, usando pessoas para cuidar de você.
através dos irmãos, Jesus está demonstrando seu amor. E também um amor pessoal da parte de Deus, porque você tem muitas experiências, você passa por lutas, no caso que eu passei, e a dificuldade que se tem, e como pregador do Evangelho, como professor de escola dominical, você estuda muito os milagres de Cristo, e os milagres de Cristo, em alguns casos, na maioria dos casos, é instantâneo. Jesus simplesmente diz, eu quero, e Jesus faz. Uhum. E quando você passa por uma situação dessa, e você vê que passou o primeiro dia, passou o segundo dia, não pode ser um milagre instantâneo, onde Deus pega e assim você dorme cheio de ferida e acorda no outro dia com a pele Encosta limpa. a mão e já era. Foi um processo, E né? é verdade. E aí você começa a analisar. Deus começa a falar com você através dos irmãos, através da sua experiência que você tem de crente, de servo de Deus. E Deus começa a trabalhar com você. Porque você vai orar e fala, Senhor, mas eu já vi tantos milagres, já vi tantas coisas acontecer. Porque nesse processo eu tenho 20 anos em Varginha, Sim. só de congregação de Varginha, fora que eu passei na Aham. sede e tal. Mas você vê muitos milagres, Varginha você vê muitos milagres. A gente já viu milagres ali, coisas assim, fortes. Fortes. Então você olha e fala assim, meu Deus, mas não está acontecendo. E Deus começa a trabalhar com você e você começa a ver a sua responsabilidade também de servir a Deus. Porque não é só servir a Deus quando a coisa acontece instantânea. O processo também faz parte. E Faz você parte, faz. começa a analisar e fala, não, peraí, eu não tenho o que reclamar. Porque no processo, às vezes, como seres humanos, a gente até dá uma reclamada com Deus, né? Senhor, eu aqui, esqueceu de mim, Jesus. Aí Deus te faz responder a pergunta que você fez. Porque Deus, uma das mensagens que eu preguei em Varginha, por exemplo, esse que estou convosco todos os dias, até a consumação dos Todos séculos. os dias. Você olha para o lado e fala, realmente Deus está comigo, porque senão eu tinha morrido. É. E durante o processo você vai decidindo servir a Deus de maneira diferente. Porque ali no hospital, eu decidi que eu não ia reclamar. Eu não conseguia rir, porque eu tinha 2 machucados na boca e me impedi de abrir a boca. Mas eu Sei. falei, primeira oportunidade, a primeira oportunidade que me vier de rir, eu vou sorrir, porque Deus não me fez para chorar. Deus me fez para viver Verdade. alegre, mesmo que nem na Graças a Deus. provação. Então você começa a processar aquilo e ver que Deus está com você e que não há motivo de você viver se lastimando. Deus tem te dado força. No domingo da segunda que eu fui internado, eu tive uma experiência magnífica com Deus aqui em casa. Porque eu Aham. estava dormindo lá embaixo. Você me viu naquela cadeira que estava lá embaixo. Sei, Ali, sei. eu dormi ali. Porque eu não conseguia mais vir Nossa. para o segundo andar aqui da minha casa, na minha cama. Porque se eu Aham. dependesse, por exemplo, de ir no banheiro até chegar lá embaixo, já era, né? Então eu dormia ali É, na sala. Minha esposa dormia no sofá, eu dormia na sala. Naquele dia eu tive um sonho que eu creio que foi uma visão de Deus. Eu estava deitado e de repente uma mão vinha e arrancava como se fosse uma capa de mim, sim. um troço escuro, Aham. parecia asfalto. Sabe aquela Uhum. capa do Batman? Sabe Sim. que parecia aquele asfalto, aquele negócio molengo, e aquilo arrancou aquilo de mim, eu vi o formato do meu rosto naquilo. E colocou do lado assim, e eu olhava assim, aquilo fazia aquele bolo. E foi uma segunda-feira de muita luta, porque para a gente chegar no Rio foi uma dificuldade para se chegar. Nós havíamos combinado com o pessoal da PAI, que minha esposa trabalha lá, e aí eles haviam cedido a van para me levar. E tudo Uhum. tranquilo, né? O rapaz conhece bem o Rio, o motorista de lá. Só que aquele dia choveu. Aquela segunda choveu e a PAI inundou. Não tinha como Sim. sair com o carro de lá de Choveu dentro. muito, é. É.
E aí, para conseguir um outro carro para levar a gente no Rio, foi um sufoco. Conseguimos, e quando eu cheguei no consultório do médico, ele disse, não tem jeito, vou ter que te internar. E eu assustei, falei, tem que me internar. E ele acabou de falar isso comigo e já ligou para um aluno dele, que era, no caso, um residente lá do hospital, e falou, prepara um leito aí porque eu tenho um rapaz para internar. E explicou, e o cara falou, precisa, eu ouvi o cara falando, precisa ser internado? Ele falou, precisa e precisa hoje. E aí, naquele dia, o cara demorou a responder, eu fui para casa da minha prima, fiquei lá à noite, e no outro dia eu fui internado. Internado, acho que umas 9 horas da manhã, eu já estava no hospital, e já estava o papel tudo preparado lá para que a gente pudesse ser internado. Então são experiências com Deus que fica, e faz parte, né, da vida, a gente passa a ver a vida com outros olhos. A sua internação, Márcio, foi providencial, né? Porque você vê que Deus preparou tudo, você viajou, para você era uma viagem de ida e volta, né? Você só ia se consultar e ia voltar, mas chegou lá, Deus já tinha preparado, né, o hospital, a internação, tudo para você, né? Com certeza, irmão, com certeza foi providência de Deus. O interessante é que eu cheguei lá no prédio do doutor e a gente subiu e ficamos lá, conversamos. O médico, inclusive, é friburguense, ele não mora mais em Friburgo, mas ele é friburguense. Ele é, ele é oriundo aqui de Friburgo, família Gripe. E o que acontece? Quando nós descemos, Deus é maravilhoso. Descendo eu cansado e tal, e eu pensando comigo que, na verdade, eu acho que eu não conseguia voltar, né? Porque para Friburgo naquela situação, porque eu já não tava aguentando mais. A viagem cansou muito, calor e os curativos que a Dani tinha feito já precisavam ser trocados. Então, se eu não fico no Rio, é complicar. E eu desço do elevador e um zelador lá, ele olha para mim e diz assim, se afirma, rapaz, levanta a cabeça, Deus é bom, vai te dar vitória, rapaz. Glória a Deus. O zelador estava ali pronto para me trazer uma palavra de conforto da paz de Deus. E ele parou, falou com Aleluia. a gente. Tenha fé, rapaz. Deus está no negócio. Glória a Deus. Isso não é para a morte, não. Deus é contigo e tal. Então aquilo eu falei, meu Deus, até aqui Deus preparou alguém para dar uma animada. E Deus ali é nós fomos assim, para cara. casa da minha prima e no outro dia estávamos internados. Deus é maravilhoso. Agora, Márcio, com quanto tempo que você ficou internado lá e que você começou a perceber que você já estava melhor? Com quanto tempo que você já viu realmente, né, os remédios fazendo efeito e tal? Rapaz, a gente inicialmente, eu tava com aquele problema na vista, né? Acho que tem umas fotos aí que aparece bem feia a minha vista. É, Nós verdade. chegamos lá, nós chegamos lá e o enfermeiro, o Zezinho, ele falou assim, olha, eu vou conseguir um oftalmologista para você hoje ainda. E já estava fora do horário da moça quando ele conseguiu. E a moça topou me atender. E ela passou alguns remédios e tal para vista, colírio, pomada, mandou aplicar de tal hora e tal. E o que acontece que é o primeiro resultado que a gente vê é a questão da vista, a questão do rosto, Aham. que inclusive assustou os funcionários. Porque esse Zezinho, por exemplo, ele, os outros enfermeiros, eles ficaram tão maravilhados do tempo que a meu rosto limpou, que ele fazia questão de mostrar para todos que ali entravam, porque eu estava numa ala em que, por ter alguns outros leitos, Sim. aparecia médicos de outra área e professores, por exemplo, que vinham. Tinha um senhor à minha frente que estava com um problema na cabeça e aparecia lá o pessoal da cirurgia geral, que às vezes sangrava um negócio dele lá e tiveram até que fazer uma intervenção lá no leito mesmo dele para poder ligar umas veias, né? E aí, uns vasos que eles falam. E o que Sim. acontece? Esse Zezinho, ele fazia questão de me mostrar.
Porque ele já cuidou de várias pessoas com o mesmo problema que eu. Aham. Mas o resultado não era igual ao meu. Então aí você vê o cuidado dos médicos, o cuidado dos enfermeiros, mas aí você vê também o poder da oração. Poder de Deus, é verdade. É, Deus tem poder e Deus Com certeza. demonstra o seu poder para com a gente. E ali, o que acontece é que ele ficava assim, assustado. Ele falava, meu Aham. Deus, mas olha só o seu anjo como está, o rosto dele está limpo. Isso aí, uma semana e meia mais ou menos, meu rosto já estava limpando. Os outros feridas maiores demoraram aí uns 15, 20 dias para começar, assim, você vê um resultado maior. Que uma Sim. ia secando e tal, aparecia outra bolha. Mas o rosto, por exemplo, que é o que marcou mais até para os enfermeiros, porque ele fala, meu Deus, seu anjo, não é tão rápido. E você vê o poder que Deus é, manifestou ali através da oração dos irmãos. Então, em termos de uma semana e meia, meu olho já estava bem claro. Ele fazia questão de vir fazer a limpeza e tal. E Aham. ele Sim. ficava assim, abismado, porque eu fiquei internado, quando eu entrei, tinha gente lá já internado. E quando eu Uhum. saí, algumas pessoas que estavam lá, quando eu cheguei, ainda estavam internados. Ficou amigos que eu prometi orar por eles e que eu tenho contato no WhatsApp. Essa semana saiu um, já foi para casa e até me enviou uma mensagem agradecendo e tal. E o outro amigo também que está lá, tem um outro senhor, esse senhor mesmo ficou lá por mais algum tempo. Não sei, ele eu não tenho contato, mas os meninos eu tenho contato e eles sempre falam que, pô, estou melhorando, graças a Deus e tal. Então, você vê o poder da oração. Deus responde às orações dos seus servos. Então, Com certeza. as pessoas viram ali que havia alguma coisa diferente na nossa vida. E eu sempre fiz questão de falar que a igreja estava orando por mim, que os irmãos estavam orando, os amigos estavam orando, a família estava orando por mim. Minha tia lá de Talcara, por exemplo, é uma pessoa que está sempre clamando a Deus pela nossa vida. Ela veio aqui em casa ficar comigo, por exemplo. Então você tem essa dinâmica de oração dos irmãos e isso traz um resultado fantástico para a vida da gente. E ali a gente passou por algumas dificuldades. Eu tive problema para ir no banheiro, por exemplo, e era complicado demais, porque você imagina se passar uns 40 minutos tentando É. fazer a É. necessidade normal e Aham. não Sei. conseguir, a Aham. ponto de ter que haver intervenção e tal. Mas você vê a mão de Deus também trabalhando na vida da gente. E quando começou a secar as outras feridas e tal, diminuir, por exemplo, curativos, porque inicialmente eu era uma múmia dos pés à cabeça, né? Que botava um Tudo negócio na minha enfaixado, né? cabeça, todo enfaixado, Aham. enrolava o pescoço, braço, perna. Era difícil até para você se movimentar. Eu passei pelo menos uns 18 dias, mais ou menos, no hospital, fora aqui em Sim. casa. Porque aqui em casa Aham. eu também dormia só de barriga para cima. Que habitualmente eu Imagino. não durmo assim. Aham. E para mim, por exemplo, uma vitória muito grande foi quando eu consegui ficar de lado, deitar de lado naquela cama, porque você ir ficar deitado ali de uma posição só, suas costas dói. E aí você fica Verdade. mexendo naquela cama, levanta um pouco a perna, levanta um pouco o corpo, mas é Uhum. desconfortável. E aí você começa a ver o resultado, né? Começa aqui diminuir um pouco no braço, a canela, por exemplo, já não precisava mais botar dura. E andar, por exemplo, você poder caminhar, por exemplo, já é É muito bom. uma É vitória muito bom, grande. né? Uma É vitória muito grande. bom. E a gente vê realmente hoje o sorriso no seu rosto. É algo maravilhoso, né? Você fala sorrindo, né? É gratificante, é legal. Eu tô aqui, você está conversando comigo, eu tô prestando atenção aí no seu sorriso. Como é bom, cara, ver você sorrindo novamente, com esse sorriso no rosto. Isso é muito legal. Estou muito feliz, cara, muito feliz por você. Tem que sorrir, né? O mais gostoso assim do tratamento
em geral, assim, é porque o Espírito Santo ele age de uma forma maravilhosa. Eu É, passei por essa luta, eu sei o que foi a luta, porém, é, eu não consigo ficar fixado naquela questão daquele período da luta, da aham, dificuldade ali, da dor e tal. passou, né? Passou e É, aham, fica um negócio assim, parece até, tem hora que parece que não aconteceu, assim. Tem hora aham, que parece. A verdade é que se não tivesse essas marcas, eu falei assim, será que eu sonhei? Porque, assim, a, a, a alegria de estar sarado e de sarado, é. poder, por exemplo, caminhar, Aham, poder ir na igreja, por exemplo. Essa semana eu já fui aqui na nossa já congregação aqui foi. do Parque Santa Luzia e tal, participar da Santa Aham, Ceia. aham, E isso faz com que você esquece aquele passado, aquele passado de dor. E você olha assim e fala, poxa, ficou as marcas, mas graças a Deus estou bem, estou entre amigos e Deus é maravilhoso. eu queria te perguntar, Márcio, como é que está o Márcio Alcântara hoje? Márcio Alcântara está totalmente curado? O Márcio Alcântara precisa fazer tratamentos? Como é que está você hoje? Fala pra gente. Eu vou te responder em relação às coisas. Por exemplo, em relação às feridas, em relação às Sim, feridas, eu tenho umas pontinhas ainda finalizando nas costas, mas não é nada assim desconfortável, coisa assim. ok, sim. Tem assim, o finalzinho assim, porque a pontinha da cicatriz fica aquela casquinha, coisa pequenininha assim, Aham, sim, minúscula, sim, que que tá terminando de sarar, mas não é sim, algo que me traga desconforto mais. sim. Aquela dor Porém, que você sentia, né? a dor que eu sentia não tem mais. Sim. Tem umas maluquices que eu fiz aqui que eu fui, fui pintar um negócio aqui, caí aqui, tomei um Ah, tombo aqui, me Márcio, machuquei, dei uma você não ralada fez no isso braço. não. Você não fez isso não, fez? Aí eu caí aqui na minha escada aqui, caí, deu Márcio, deu você uma raladinha. melhora, você melhora da enfermidade, aí você vai me aprontar outra arte, Márcio. Mas não foi nada grave, não. Foi assim, deu uma raladinha só, se escorregou, caiu e Você tal. caiu? Você Caí, caiu? caí, aí deu uma escorregada, caí, deu uma ralada no braço. Mas o que acontece é o seguinte, em relação à doença, ela exige um acompanhamento, um tratamento com alguns remédios fortes, inclusive, que às vezes até causam um pouco de desconforto até. Eu tomava, por exemplo, 4 comprimidos de um remédio de uma vezada só. Que Sim. era assim que dava. No dia 22, eu fui ao médico novamente para o acompanhamento. Volto lá agora dia 25 de fevereiro. E tem que ter o acompanhamento, estou no acompanhamento e tomando esses remédios. E é o que acontece. A médica me disse assim, seu Anjo, tome dois comprimidos em determinado horário, espera passar um certo tempo e o senhor toma mais 2 comprimidos, até para diminuir o desconforto, porque o câmbio dá uma acelerada meio estranha no coração, te dá uma lombeira danada quando você toma esse comprimido. São comprimidos fortes. Eu estou fazendo tratamento, ainda estou tomando corticoide, diminuiu, ainda estou tomando corticoide. Tem a questão da alimentação também, nem tudo eu posso tomar, tenho uma certa restrição, a dieta mais regrada, né? Porque para que a gente pudesse ter uma qualidade de vida melhor, né? Até mesmo para isso não voltar. Sim, sim, claro. Por, por exemplo, eu não posso me expor ao sol, Por enquanto, não. jamais ficar a exposição direta ao sol. Assim, por exemplo, você andar assim pela rua, tranquilo, você não vai ficar exposto ao Sim, sol sim, em relação a coisa. Mas se eu sair na rua, eu uso, por exemplo, a camisa que eu estou vestindo é uma camisa de proteção V. sim. Se eu for na rua, por exemplo, às vezes eu vou fazer exame ou resolver alguma coisa, eu É coloco a necessário camisa também.
vão me ver sempre de uma camisa de manga comprida. Sim, Aí de chapéu, por exemplo, que é. Eu gosto de chapéu, mas sim. eu tenho que usar até porque tem que proteger. E eu Aham. passo o protetor solar, por exemplo, porque a exposição ao sol, a médica, são. Tanto, quase todos os dias, algum médico que trocava lá e falava comigo: Senhor, o sol nunca mais, porque o sol ele ativa o pênfigo e essas bolhas podem voltar completamente. Aí o que que acontece? Solar, andar com roupa de proteção Deu uma UV para travada lá evitar nova. o contato direto com o sol e a questão da alimentação. A questão, por exemplo, que eu fiquei internado e, por exemplo, tem muita fraqueza, né? Aí o que que acontece? Deus preparou também um amigo que tem, o professor Giovanni, ele é personal trainer, ele é da área de educação física e tem sido um personal trainer aí pra gente aí. Tem dado umas aulas particulares pra gente aí de uma, de uma forma solidária, né? É o E Deus tem Giovanni, abençoado. é o Giovanni lá da Pai, né? Exatamente. Gente Um muito amigo boa, que, conheço. gente da melhor Gente qualidade, com fina. certeza. É, E um gente profissional fina. fantástico. Um profissional É, com fantástico, certeza. porque as séries de exercícios que ele tem passado aí tem se dedicado a esse trabalho. E ele passou aí uma série de exercícios e, por exemplo, ele entra ao vivo também comigo através do WhatsApp. Ele tem a preocupação de partir da prática, né, do exercício, mas a preocupação também de não forçar para que eu não perca muita caloria, porque ainda estou meio energia, né, no caso, a esposa corrigindo aqui. E aí o Aham. que acontece? Só que esses exercícios que ele tem passado têm tido um resultado fantástico, porque eu tenho Aham. acordado mais animado, a respiração tem melhorado, ele tem trabalhado a área de respiração, ha trabalhado a área de perna, peitoral, Graças a Deus. a Aham. linha da cintura, essas coisas todas. Tudo tem Vai ficar melhorado sarado, hein, Márcio? através Vai ficar sarado, hein? com certeza, através desse trabalho que ele tem feito aí conosco, tem tido um resultado fantástico. E só tenho a agradecer também ao professor Giovanni. Deus abençoe a vida dele, que é por essa participação aí na nossa vida nesse período, né? Mas a gente continua o Ou seja, tratamento. ou seja, Márcio, o pior já passou, mas o tratamento, ele continua, né? O tratamento tem que continuar. E Com cer- com isso, Márcio, você tem gastos com medicamento, gasto com medicação, e a gente está com alimentação, e a gente sabe que a alimentação que você tá fazendo agora não é nada barato. Tudo isso gera um gasto, né? E pensando em tudo isso, nós hoje estamos anunciando aqui mais uma rifa, que vamos fazer uma rifa de uma cesta básica que foi doado por um amigo. E hoje aqui a gente está anunciando que a gente vai começar já a vender mais uma rifa para te ajudar aí, meu irmão, tá? Pô, irmão, eu agradeço. Realmente Se faz. A gente fica assim, digamos assim, emocionado com esse cuidado e nessa hora de dificuldade, né? Porque realmente às vezes faz necessário essas coisas. Até porque eu tô parado aí também, Deus tem suprido. Através dos irmãos aí, Deus tem suprido. Deus tem provido de todas as formas aí, através dos irmãos aí, que tem sido canal de bênção para nossas vidas. E se faz necessário realmente, porque não é uma dieta tão barata, né? É uma coisa que Não, eu sei. você tem que escolher o que comer, essa é a verdade. Na verdade, Não, é você tem que verdade. abrir mão de algumas coisas que você até gostava, né? Por exemplo, eu não posso tomar café. Você Café eu olha gosto, eu amo café. eu Gosto gosto muito de também, café, né? cara. Você olha um Muito. chocolatezinho, não pode. E aí É, complica. Rapaz, é complicado. Mas eu sou agradecido a Deus por esse cuidado dos irmãos aí que tem ajudado e Deus abençoe cada um
tem contribuído para nossas vidas. Mas não vai Deus parar tem, por aí, não. Deus Mas tem não vai parar. enviado. Sim, é uma diferença de áudio aí, é uma diferença de áudio, às vezes a gente se atrapalha um ao outro. Mas não vai parar por aí não, porque, Márcio, tem pessoas me procurando e falando assim, olha, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, e nós já temos pessoas já querendo fazer mais rifa, mais ação, em ação em prol da sua vida, e nós vamos fazer, meu irmão. Nós vamos fazer, nós queremos você 100%. Deus, Ele está te curando, mas Ele está nos usando para poder, né, te ajudar de alguma forma, tá? E que, deixa eu te falar algo. Não é o nome Fabiano Frossá que tem que ser exaltado, mas sim o nome do Deus Todo-Poderoso que tem que vir em primeiro lugar, tá bom? Então nós estamos fazendo isso, eu e a Tanayara Frossá, e entre outros amigos também, estamos aqui unidos num só propósito, de te ajudar, porque você é nosso irmão em Cristo Jesus e nós queremos te ajudar de alguma forma. Tá bom, meu irmão? Eu sou agradecido a você, a sua família aí, que tem realmente um canal de bênção para nossas vidas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus retribua a vocês aí, a todos que estão aí, que tem ajudado aí de certa forma, da forma que pode e tal. É, outros irmãos aí também, que eu sei que estão com você aí nessa batalha aí. Houve almoços aí, a gente somos agradecidos aí pelos irmãos aí da Central, todos que têm feito alguma coisa. A gente não tem como agradecer assim por nome, mesmo porque às vezes você falha e não vai falar todos os nomes, porque Verdade, verdade. É muita fica gente. um esquecido. Mas todos que têm ajudado, que Deus retribua, que Deus abençoe, dê saúde, dê graça, faça prosperar de todas as formas, com as ricas bênçãos do Senhor. Eu tenho tido um propósito de orar por essas pessoas que têm nos abençoado, pelos que oraram por nós, e a gente tem orado, mesmo sem saber o nome de todo mundo, mas a gente tem orado para que Deus abençoe a vida de cada um. É o que a gente pode fazer, não dá para ser diferente. Eu estava conversando com o meu pastor e eu estava dizendo para ele que o apóstolo Paulo diz assim que a ninguém devais nada a não ser o amor. Eu falei com o pastor Domingo, falei, pastor Domingo, eu acho que eu estou endividado até, até o fim da vida, porque os irmãos têm doado o seu amor para conosco e a gente tem que retribuir de alguma forma, né? E Já que estou endividado, você, estou já que você endividado tá, no amor dos irmãos. já que o irmão está citando o apóstolo Paulo disse também certa vez, não ameis só por palavras, né? Mas sim por atos e atitudes. Então, É, nós estamos aí, não é verdade? é o trabalho, né? As obras, né? Nós, Eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão que tem aí empenhado aí para nos abençoar. que Deus venha a ser glorificado. Bem, gente, para o pessoal que quer adquirir a rifa e ajudar o Márcio Alcântara, é muito fácil, gente. Vocês podem entrar em contato com o Message, tá? O nosso Message aí, o Fabiano Frossá e tá na Era Frossá também pode entrar em contato com o nosso Message. Pelo WhatsApp, você também pode estar entrando em contato. E o meu telefone, anota aí quem quiser anotar, é o 22997560102, tá? 997560102, anota aí, manda um zap, fala assim, eu quero a rifa. Aí a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, eu trabalho em comércio, você pode pegar lá no comércio onde eu trabalho, enfim, você pode estar ajudando de alguma forma a vida do Márcio Alcântara e Deus com certeza vai se alegrar com isso, né? Porque estamos fazendo para Deus ver, né? Então, isso é o mais importante para ajudar aqui o nosso amigo. Muito gratificante, cara, te ver assim, feliz, sorridente, é, é muito bom. Obrigado. Tem que ser feliz, né? A luta vem, às vezes tira o sorriso um pouquinho do rosto, mas tem que ser feliz. Não importa a situação que a gente passe, Deus está sempre conosco e a gente tem que ser feliz. A gente vai morar no céu um dia.
Então tem que sorrir bastante. Brevemente, brevemente, Márcio, quando essa epidemia passar, quando tudo isso passar, nós vamos estar reunidos num culto de adoração, de agradecimento, e eu vou estar lá para assistir o seu testemunho, em nome de Jesus. Com certeza, nós vamos preparar sim um culto de ação de graça aí. Não só um, né? Porque vamos fazer um na Não, é vários. congregação, vamos fazer um aqui em casa também, com certeza. Vamos querer os irmãos aqui, todos que participaram aí dessa luta, que de alguma forma se enganjaram aí na nossa vitória, para vir até aqui, para a gente cultuar a Deus, louvar a Deus pela vitória, com certeza. Tá bom, então, Márcio, eu queria te agradecer do fundo do meu coração por esse momento que a gente passou quase uma hora conversando, mais de uma hora conversando, e é muito prazeroso conversar com você, um homem de Deus, um homem que é temente ao Senhor e que Deus tem provido na sua vida e tem cuidado da sua vida. Você está sobre os cuidados de Deus, pode estar certo que Deus é contigo. Amém. Eu que agradeço, irmão. Agradeço aí a paciência dos irmãos e o carinho Nada. dos irmãos. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos. Sou grato aos irmãos por tudo que tem feito por mim. A gente não tem noção da dimensão que se tornou isso, né? Essa corrente do bem, que assim, aí a gente começa a ver assim, puxa, você começa a olhar assim, será que eu mereço tanto carinho, tanto amor dos irmãos ser dedicado a gente? E só Deus mesmo para fazer isso, só Deus mesmo para retribuir É. aos irmãos tudo que tem feito por nós. Eu sou grato, sempre, sempre, sempre grato. E que Deus abençoe cada um, cada irmão que orou, que contribuiu, que abençoou nossas vidas, que torceu por nós. Que Deus abençoe cada vida e que Deus retribua com toda a sorte e bênção na família, trazendo saúde, trazendo graça, trazendo aí prosperidade na vida dos irmãos. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um. A Gratidão Dani é a Monteiro, palavra. a sua esposa, a Dani Monteiro, ela quer falar, quer agradecer alguém? Pergunta a ela aí se ela quer falar, aproveitando a oportunidade. Chama a sua mãe. Não, hoje ela falou que não quer falar nada, não. Ela não quer falar hoje, não? Hoje, ela está aqui assistindo aqui. Deixa eu só pegar o celular. Deixa eu ver algum. Tem pessoas participando com a gente na live, o Márcio, e é tão agradável a gente falar o nome dessas pessoas que ficou com a gente até agora, né? A Janaína Alves, a Delma Ramos, né? A Janaína Alves. Delma Ramos Pode é a minha falar. prima que me recebeu lá no Rio. Eu passei uma noite lá na casa dela, quando a Aham. gente estava lá. É a prima que cuidou mais de perto aí, digamos assim. Tá sempre cuidando de perto aí da gente. E Então, foi lá no a Janaína. hospital. A Janaína Alves está dizendo boa noite a todos, feliz demais ao ver o Márcio bem, sorrindo, sendo exemplo. Muito obrigada por me dar gás para seguir em frente. A Janaína Alves está dizendo emocionante. Temos a Rosana. Ô, Dani Tudo Monteiro, resolveu bem? falar? Resolveu falar hoje, é? Eu vou falar um oi aqui para vocês. Eu não. Peraí. Pode falar. Bom, eu quero aqui agradecer. Eu não vi todas as pessoas que entraram, porque ali no meu telefone não estava dando para ver quem estavam online aqui. Mas eu quero agradecer aqui a Janaína Alves. Ela entrou em contato comigo pelo Messenger. E aí ela procurou alguém, fez contato com pessoas que eu não conheço e através dela chegou essa semana pra gente uma caixa de medicamento no valor de R$ 9.630. Que Foi através bênção! dela. Eu ainda não conheço a Janaína, só conheço aqui, tá? Pelo Messenger, a gente tem se conversado e eu peço oração por ela porque ela também é autoimune, ela precisa das orações de todos. Ela também enfrenta uma dificuldade, assim,
Então eu quero agradecer a Deus pela vida dela, pela vida da Ana Carolina e, se não me engano, Raquel. Também quero agradecer a Deus pela vida do Marcos, da farmácia Santo Antônio. Quero agradecer a Deus pela vida da Patrícia, porque a Patrícia Tá foi ouvindo? assim, isso, ela mediou muito a questão da gente chegar até o Rio de Janeiro. Até o último momento ela foi me dando força, falando comigo. Dani, Dani, tenta, e eu tentando daqui, ela tentando de lá, a gente correndo atrás do carro para poder chegar no Rio. Então, assim, todos vocês tiveram uma grande participação. Você e Itanayara, eu acho que assim, já é meus, já são meus, né? Glória a Já Deus. peguei para mim. Já tinha adotado o Davi no meu coração, agora o pai e a mãe, então eu tenho muito que agradecer e eu tenho agradecido a Deus, orado por vocês, Amém. agradeço a todos. Amém. O Diego, que está aqui também, Sulamita, deixa eu ver quem são. Solange, alguns eu não conheço. Raquel Marques, foi professora da Alícia, está aqui assistindo. Olha só que legal. Que legal. Então, gente, a gente só tem que agradecer, e queremos agradecer ao nosso pastor Domingos, né? Com certeza, ele foi um pai nesse momento, ele tem sido um pai para a gente. Eu nem sei se ele está online, eu não sei se ele pôde assistir. Também quero agradecer aqui a Albine, que é amiga do Márcio. Ela está assistindo, ela deu muita força, ela deu coordenadas, me orientou nas coisas que eu precisava fazer. Foi assim, Deus foi abrindo o caminho, me mostrando as pessoas, colocando elas no meu caminho para me direcionar. Até que a gente chegou, né, no momento do tratamento, e aí tá a benção aqui, né? A Márcia aqui do meu lado, carequinha, tô falando, tá feioso, mas ele vai ficar bonito. Tá Eu não sei nada, se tá bonito. eu não sei se Giovanni está assistindo, mas eu também quero agradecer, né? Deus tem preparado até isso, uma pessoa para cuidar da reabilitação dele, né? Então eu estou muito feliz. A gente passou por um momento muito difícil, todos nós passamos junto, porque foram todos vocês me ligando, me dando força, conversando bastante comigo, me acalmando, me orientando, me tranquilizando. E nós, essa vitória não é minha, é nossa, né? Então eu estou muito feliz. Só tenho que agradecer. Janaína, um beijo para você. Eu peço a Deus que Ele cuide de você infinitamente, tá? Eu quero também ter logo, logo notícias que você tá bem, tá bom? Super beijo. Fabiano, muito obrigado. Um beijo, Davi. Um beijo da Nada. Nayara. Fique com Deus, tá? Agora eu vou deixar a Márcio. Tá bom, Dani Monteiro, muito obrigado pela sua presença aí, tá bom? Nada. Muito bem, gente. Olha, tivemos hoje com o Márcio Alcântara. Márcio, forte abraço, meu irmão. Tamo junto. Se precisar de alguma coisa, só me mandar uma mensagem. A gente vai estar se falando aí, tá bom? Valeu, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Obrigado por tudo aí. Um abraço a todos aí. Foi um prazer falar com você, meu irmão. Tudo de bom, viu? Valeu. Bem, gente, vamos prosseguir aqui. E lembrando que a rifa, quem quiser a rifa, para vender é aquele telefone que eu falei para vocês, tá bom? 997560102. Entre em contato e diz aonde eu posso deixar a rifa para você nos ajudar, tá bom? Forte abraço para todos. Forte abraço para E assim encerramos aqui a nossa live. Obrigado a você que nos acompanhou, Daniele Frossá, né, a Isabel, a Dani Monteiro, enfim, a todos que participaram. Nosso muito obrigado. Obrigado mesmo por fazer parte aí dessa live maravilhosa, tá certo? Ótima noite para você, um ótimo sábado. Deus abençoe a sua vida sempre. Deus te abençoe. Boa noite. E esse vídeo, gente, vai estar disponível também no YouTube, tá bom? Vai estar lá no YouTube, lá, né, disponível esse vídeo para que você possa ver e rever essa live aí com o Márcio Alcântara. Boa noite. Deus abençoe a sua vida.